a gente vai dar seguimento ao nosso curso de iniciação ao desenho e hoje a gente vai estar falando sobre o esboço, tá? O esboço vai ser a parte inicial do desenho. A gente vai ter o esboço nesse processo de construção, a gente pensa sempre como construção do desenho, tá? Um processo, um caminho, né? Isso que vai facilitar para a gente ter um resultado melhor no final. A gente vai ter nesse processo o esboço sendo a etapa inicial. Então a gente tem o esboço como etapa inicial e a gente tem a arte final como resultado a ser apresentado, tá? No esboço a gente vai priorizar enxergar as formas, as proporções, os volumes, tá? A intenção do esboço é perceber e analisar o desenho antes de ter o resultado final. Uma prática que às vezes quem está iniciando costuma fazer é pegar o desenho e já iniciar com um traço final. Seria equivalente à caligrafia, tá? Quando a gente escreve, a gente já vai para o objetivo final, a gente já vai escrever. A gente pode chamar até isso de desenho caligráfico. O que é comum com uma pessoa que está iniciando, acontece, seria o desenho iconográfico, seria equivalente a vou fazer um olho, vou fazer dessa forma, uma coisa simples, um traço, com um traço definitivo. A questão aqui é o ter feito o traço já definitivo. Bom, no caso da lousa, isso é quase sempre o que dá para ser feito, dada a forma de se desenhar na lousa. Mas no caso da folha do papel, que é o nosso suporte principal, né, nesse caso, a gente vai pensar ele no processo do esboço, tá? Quer dizer, fazendo em etapas. Então, o que seria fazer um olho seria eu primeiro esboçar a ideia, tá? O formato desse olho, eu ter a ideia inicial e a partir da ideia inicial eu ir construindo, tá? construindo esse desenho. Bom, existem alguns métodos de fazer esboço. Existe, por exemplo, o esboço por formas geométricas, que a gente vai partir daquilo que a gente falou anteriormente, que é a decomposição geométrica, e a gente vai fazer o esboço baseado nisso. Existe o esboço que vai utilizar um esqueleto, né? Geralmente vai ser utilizado esse esboço para figuras humanas, animais ou personagens em geral. Existe, por exemplo, o esboço gestual, que também acaba sendo mais utilizado para formas orgânicas, né? Formas orgânicas, formas da natureza, incluindo pessoas, incluindo animais, incluindo personagens também. Outra forma de esboço seria um esboço por linha contínua. São algumas formas diferentes de esboço que a gente tem a possibilidade de estar utilizando. O que acontece? No início, eu recomendaria um esboço mais por formas geométricas, que é o que a gente tem aqui, nosso exemplo. A gente vai, nesse exemplo, o que a gente está fazendo é esse aqui, esse é o nosso personagem, tá? Aqui a gente já tem um resultado finalizado de forma linear. A gente não tem uma finalização mais detalhada, que poderia ter ainda aqui nesse nosso modelo. Uma finalização com cores, uma finalização com nanquim, ou uma finalização com as churras ou com sombras, sombreado utilizando as churras, sombreado
de forma esfumaçada. Bom, aqui não tem esse detalhamento a mais, mas aqui a gente tem a parte do desenho linear finalizado. Esse aqui são dois métodos que podem ser utilizados para alcançar aquele resultado. A gente tem aqui o exemplo do desenho, do esboço a partir das formas geométricas, e a gente tem aqui o exemplo do esboço utilizando o esqueleto. Observa que no exemplo do esboço por formas geométricas, eu vou começar fazendo aquela coisa da decomposição geométrica, buscando formas geométricas simples. Eu não preciso ser totalmente fiel, nesse caso, às formas geométricas retângulo e triângulo. Eu posso fazer formas geométricas além daquelas, se necessário. Eu vou buscar encontrar o mais simples. Eu vou buscar encontrar as formas simples que vá compor aquele objeto. Tá? Dessa forma, eu consigo enxergar ele primeiramente de forma mais simples e ter nessa etapa do esboço a ideia do que eu estou fazendo. Bom, nesse outro exemplo aqui que a gente tem o esboço por esqueleto, eu vou colocar com pontos de referência, pontos que vai simbolizar as juntas, né, desse nosso modelo. Por isso ele é melhor para figuras, para personagens, para animais, né, porque ele vai exatamente fazer um esqueleto simplificado desse nosso modelo. Ele vai representar de forma simplificada o esqueleto. Assim eu posso posicionar, eu posso ver se a posição está correta, eu posso fazer essa análise toda. Tanto no exemplo como no outro, e bem os outros exemplos que eu citei aqui também de forma de esboço, são métodos diferentes que podem ser utilizados para alcançar o mesmo resultado. A gente chega no mesmo resultado, que seria esse aqui, e possíveis outras etapas de uma finalização com um acabamento mais detalhado e mais complexo. Tá? As duas formas de esboço, elas chegam no mesmo resultado. O que acontece? Uma pessoa vai se identificar mais com uma forma, com a outra forma, vai dominar melhor uma forma ou uma outra forma. É preciso experimentar algumas formas de fazer esboço. É preciso experimentar algumas formas diferentes de fazer esboço para identificar qual que a pessoa se identifica melhor, qual que a pessoa tem mais facilidade de estar utilizando. De início, a gente considera normalmente que essa primeira forma de esboço, que utiliza as formas geométricas, vai ser mais simples. Ela pode ser um pouco mais demorada do que uma outra forma de fazer o esboço, mas ela vai ajudar bastante a compreender os volumes desse objeto, tá? Desse nosso modelo. A partir daquele conceito de decomposição geométrica que a gente estava falando, que é a parte de análise do desenho, tá? Para esboço, uma dica em relação ao traço é que o traço vai ser mais leve. Aqui eu tenho um traço não muito leve para poder ser visto, né, para poder ser enxergado, se enxergar no vídeo, mas no caso do esboço a gente vai buscar um traço mais leve, a gente vai buscar o traço mais leve possível, tá? Até porque o traço do esboço não é um traço definitivo, ele não é o que vai apresentar no final, ele vai ser apagado no final, né? Antes de finalizar ele vai ser apagado, vai se tirar esse esboço, não vai ficar no resultado final. Ou até vai se utilizar uma outra folha para transferir a arte final para uma outra folha. Isso também é uma forma de estar trabalhando com isso. Então, se a intenção do traço no esboço é que ele não fique definitivamente, então é interessante utilizar um lápis de tonalidade mais clara e também usar uma pressão no ato de desenhar menor. Então seria preferível um lápis 2B para o esboço e um lápis 6B para a arte final. Por isso a gente dá essa preferência de ter esses dois lápis, o 2B e o 6B. 2B para esboço e 6B para finalização.
é a única utilização para esses lápis. Essa não é a única utilização para esses lápis. Só que essa utilização é uma das inicialmente possíveis e melhor opção. O lápis 2B também, na hora do esboço, pode ser substituído por um lápis HB, né? A preferência é que seja um lápis mais claro, que mantenha um traço mais claro, tá bom? A gente deixa esses dois modelos para finalizar com esse personagem pronto. E eu sugiro a experimentação dessas duas formas, tá? Para alcançar aquele resultado final. Muito obrigado.